meus lindos, muito bom dia! Ai, bom demais estar aqui com vocês. É sempre uma energia diferente, um propósito diferente, um direcionamento diferente, enquanto eu estou ali preparando o meu mental, escolhendo os temas, eu vou direcionando e pedindo ao universo que aquele tema esteja direcionado a todas as pessoas que precisarem ouvir aquilo para transformarem, melhorarem suas vidas. E eu tenho certeza que isso ocorre, que chega até você e que você tem essa transformação interior para que a tua vida seja mais leve, seja mais feliz, seja mais próspera, independente do que estiver ocorrendo aí fora. Então, vamos nos permitir abrir o nosso mental para o conhecimento, para convicções que sejam positivas. Por quê? Porque hoje eu vou falar de crenças limitantes. Que crenças limitantes são essas? Muito mais do que você imagina e muito mais fácil de se agarrar a você do que você possa imaginar. E como cortar, né, esses vínculos invisíveis que nós criamos no nosso dia a dia. Tá. Então, crenças limitantes, o que são? Tudo aquilo que você crê. Aquilo que você realmente crê, você vai plasmar para o externo. Então, se eu começar a pensar positivo, as coisas boas vão ocorrer na minha vida. Não. Não adianta você pensar positivo e você não acreditar. Só pensar positivo não vai funcionar. Acreditar naquilo que é positivo e fazer a tua parte, aí sim, você concretiza, você materializa, você realiza. Então, no que você crê? Eu acredito nisso, naquilo outro, tal. Tá, então eu volto à pergunta. Você crê em você? Você acredita em você? Acredita no teu potencial? Acredita que naquela situação que provavelmente você não conseguiu, você fez o seu melhor? Acredita que você buscou todas as formas, todos os meios, todos os caminhos possíveis e imagináveis e... Acredita? Acredita que quando você vai prestar uma prova, passar por um teste, você estudou o quanto deveria? Fez o teu melhor? Fez a tua parte? Acredita. Vou parar de repetir, acredita. Porque aquilo que você crê, você materializa, você realiza, você consegue. Eu creio que eu não estou sozinha. Que existe uma espiritualidade que me sustenta, me protege quando necessário, me orienta quando eu preciso, me intui em situações que às vezes eu não estou vendo saída, mas, aparece um insight aqui, eu falo, gratidão, obrigada. Eu creio. Eu creio que as situações complicadas, elas existem na minha vida para me ensinar, não para me punir. E quando eu aprendo, é mais rápido. Quando eu trago uma experiência daquilo e aquilo me fortalece, amadurece, passa mais rápido. Eu acredito, eu creio que se eu tentei de todas as formas e não consegui, não era para mim. Que eu fiz o meu melhor. Mas que ele intercede por mim. Porque eu permito. E o melhor vai ocorrer. Então não me preocupo. Eu não tenho ansiedade porque eu não quero controlar o futuro. E nem quero controlar o presente. E muito menos o passado, porque eu sei que controlar não vai me levar a lugar algum. Eu creio que se eu não estiver bem, eu não consigo ajudar. Mas eu preciso me colocar no meu melhor para que eu possa auxiliar.
Não vou dizer que não existam coisas que eu não precise aprender. Muito ao contrário, eu aprendo diariamente. Mas eu prefiro acreditar que nós nascemos para sermos felizes, prósperos, saudáveis. E se não estamos, alguma coisa precisamos aprender. No que você crê. E essas crenças, às vezes, elas são passadas de geração em geração, através de ditos populares, através de exemplos familiares, que você não capta no teu consciente, mas a informação vem para você e você aceita aquilo como real. É difícil, é complicado, não é para você, não é mérito, não é a sorte. Então, quais crenças te limitam? O que você propõe, que você crê e mantém no teu mental. Aquilo que você consegue manter no teu mental por tanto tempo, um determinado tempo, você acreditou. Tem um exercício do espelho, que eu chamo de exercício, mas não deixa de ser um ritual pessoal, que é você parar diante do teu espelho todos os dias, por 15 dias, e utilizar uma única palavra que você queira trabalhar em você ou que você queira conquistar na tua vida. A pessoa insegura, o que ela quer? Autoconfiança. A pessoa... Por aí vai. Então, vamos supor, você quer ser uma pessoa mais autoconfiante. Uma única palavra, não estou falando uma oração. Tá? Então, você vai parar na frente do espelho todos os dias de manhã, assim que você acordar. Vai se olhar no espelho, de olho para olho. Vai falar. Quem assistiu o programa passado sabe do que eu estou falando. E vai ouvir aquilo que você falou. Então, você fez um ciclo completo em você. Aquela palavra, todos os dias. Então, vamos supor que você queira ser uma pessoa mais confiante. Para na frente do espelho. Inspira. Retém. Solta. Faz isso 3 vezes. Você harmonizou o seu interno, você equilibrou você naquele momento. Olhar para o espelho e vai dizer: eu sou autoconfiante. Eu sou autoconfiante. Eu sou... Por 2 minutos. Vai repetindo. Como se fosse uma ladainha. Terminou, agradece e escova seus dentes, vai tomar o seu... Faz o que você quiser. Parece bobinho, mas não é. Faz o teste. Por quê? Porque no começo você não acredita que você é uma pessoa autoconfiante. Então você vai tentar desviar o olhar. Ou o seu mental vai falar: quem está querendo enganar? Se você persistir com esse exercício todos os dias, e falar, no 13º dia, para o 14º, alguém vai chegar para você e falar: nossa, estou vendo que você está mais confiante, a tua energia está mais forte. Ou você está diferente. E você vai falar: funciona. Porque o teu mental começou a acreditar naquilo que você reafirmou. Sabe a água que fica pingando na pele e faz um buraco? Pois é. Você repetiu, com todos os teus sentidos ativados, o teu mental começou a acreditar. Teu mental começou a acreditar, tuas células fofocaram. Autoconfiança. Célula fofocou autoconfiança, isso transforma em energia de autoconfiança.
essa energia também é fofoqueira e vai fofocar com o ambiente onde você está, com as pessoas à tua volta. Elas vão sentir, podem não identificar conscientemente, mas vão sentir. Alguma coisa está diferente. Se a pessoa tiver uma sensibilidade um pouquinho maior, ela é capaz de falar a palavra que você está proferindo todos os dias de manhã. Eu já fiz esse teste. Com N palavras, com condições físicas, para testar realmente se isso funcionava. E funciona. Então, faz o teste. Agora, tenha bom senso na palavra que você vai utilizar, tenha prudência na palavra que você vai utilizar, né? Para quê? Para que seja benéfico para você. Para que traga a você um acréscimo na tua vida. Coisas positivas. Situações que você acha que não é mérito seu, e é. Conheço pessoas que às vezes não se auto-sabotam porque não querem chegar numa promoção, porque não sabem se vão conseguir bancar ou se logo depois vão ser mandados embora. Então, prefere ficar ali na zona de conforto, porque pelo menos sabe com o que está lidando. Não, você merece crescer, você merece mais, você merece conquistar. Só que se essas crenças que estão ali, é difícil, é complicado, não é para você, dinheiro é sujo, como se dizia antigamente, se a gente passa de mão em mão. Se você... Nossa, o aroma às vezes é horrível. Põe no sol para dar uma mudada. Mas a essência dele, não, a gente vive na matéria, faz parte da nossa vida. Existe um custo, né? A tua vestimenta, o lugar onde você mora, o teu transporte, o teu lazer, que faz parte da vida, não é só o trabalho, não. A vida pede lazer também, pede prazer também. Só que se você não se permite, porque você crê, e essas crenças te limitam, você não vive, você sobrevive. E aí, um dia após o outro, e para quê? Observa a tua base familiar. Qual era a crença dos seus pais com relação ao financeiro, com relação à prosperidade, com relação a conquistar? Não voa muito alto. Ambicionar. O universo, ele ambiciona a cada milionésimo de segundo, porque ele cresce, ele expande. Se você quer entrar no ritmo natural do universo, você precisa aprender a ambicionar, a querer melhorar a cada dia, a querer ir atrás de novos objetivos, de novos horizontes, de novas situações, aceitar as mudanças, aquelas que são benéficas. As que não são, deixa passar. Mas quais crenças te mantêm ali, com o pé preso no chão? Não é para você? As coisas boas, as situações positivas? Claro que é. É mérito seu. Mas você aceita ou não aceita? Para isso você está aqui na Rádio Mundial, para você mudar o teu processo de pensar, de transformar, de ver diferente. A maioria dos programas fala sobre isso, não é? Você não caiu aqui de graça, nem de paraquedas. Se você está ouvindo tanto o meu programa quanto tantos outros, é justamente para quê? Para que essas crenças sejam alteradas. Para que você se permita, para que a tua espiritualidade consiga acessar você e te fortaleça, para te trazer insights. E dizer que oportunidades existem a cada dia. A cada dia, quando você acorda, existe uma oportunidade ali. A cada situação, existem várias formas de ver a mesma coisa. Existem várias maneiras de eu falar a mesma coisa. A importância que você dá. Agora, as crenças, elas te auxiliam ou te destroem. Se você estudar a tua árvore genealógica, se você estudar a tua base familiar, se você estudar a tua história, você vai identificar rapidinho onde estão essas crenças limitantes.
Por exemplo, o medo de amar, né? Porque teve uma desilusão lá atrás. Então, não se permite conhecer uma pessoa nova, uma pessoa diferente, porque o cérebro acredita, o mental acredita que vai sofrer de novo. Então, prefiro não ter, é o que eu chamo de terapia do não. Prefiro não ter a sofrer de novo. Você não é mais. Isso é uma crença limitante. Porque você não é mais aquela pessoa que foi no passado. Aquela é outra pessoa. Não é você. Você teve experiências no meio do caminho. Então, você não precisa atrair aquela situação igual. A menos que esteja naqueles padrões que a gente falou no outro programa. Agora, se você aprendeu com aquilo, se você. Para que você vai sofrer de novo? Você pode fazer escolhas diferentes. E quebrar esses vínculos. E como eu quebro esses fachos de ligação, esses vínculos invisíveis, porque eles são sensíveis, mas não visíveis. Processo mental, entendendo as consequências que foram geradas, não batendo de frente com elas, mas entendendo para que elas sejam resolvidas. Posso recorrer a vários meios. Se eu não estou acreditando muito no meu emocional, opa, tarô, que aí é a ferramenta para trabalhar o psicoemocional. Aqui é direto e objetivo. Pensa aí agora, como eu posso quebrar meus padrões ou crenças limitantes e cortar esses vínculos invisíveis? Eu vou fazer aqui hoje como eu tenho feito na leitura da semana, tá? Primeira, força de novo. Tem gente se cobrando demais por aí. Ir pela inteligência, parar de se cobrar, ser estratégico, entender o teu processo mental. Mudanças internas para gerar mudanças externas. A roda da fortuna é a primeiro senso de mudança que a gente tem no tarô, né? Só que são mudanças internas. Sair da instabilidade, dos altos e baixos e mudar. Se eu quero quebrar crenças e cortar vínculos, eu preciso mudar. Mudar a forma que estou vendo, mudar, encarar o que eu estou encarando, mudar a importância que está sendo dada e movimentar, não ter pressa. Porque é um movimento constante. E aí sim, aí eu consigo chegar onde eu quero, porque o diabo ele vai falar do cuidado com o físico também. Não só com o psicoemocional. O físico é um exemplo de como está o nosso psicoemocional. Os bloqueios, as doenças e essas crenças, esses vínculos acabam afetando o físico. Em alguns casos, até gerando processos de doença que somatizam no físico. Então, se for pela inteligência, mudar internamente, você consegue acelerar processos, né? E aí, como eu tenho feito com a frequência da semana, você entendeu aqui? Eu vou tirar 3 aleatoriamente, virado para baixo. Você vai escolher uma delas, em cada posição. Primeira, segunda, terceira, tá? Você entendeu o que foi dito aqui, agora você vai escolher uma delas. Show? Quem escolheu a primeira? Como você, ou o que você precisa realizar, ou como adendo para chegar naquilo. Primeiro, parar de sofrer por aquilo que você não pode mudar. Parar de se culpar, de se punir. Já fez, já foi. A atitude já foi tomada, ou a não atitude também. Então, em momentos em que eu não posso mudar, eu vou parar um pouquinho, vou me conectar à minha espiritualidade, pedir auxílio, e aí sim. Mas não pelo sofrimento, pela dor ou pela culpa, ou pelo arrependimento. E sim, vendo de outra maneira. Numa mente estratégica, eu consigo ver várias saídas. Não só uma. Tá? Quem escolheu a segunda? Justiça. Justiça buscando equilíbrio, razão e emoção.
Mas se tiver que escolher entre razão e emoção para agir, eu vou pela razão. De novo, pela mente estratégica. Mas no equilíbrio, parar de ser tão duro consigo mesmo. Erros existem. A perfeição não é humana, a perfeição é divina. Quando eu tirei esse mundo das minhas costas, eu comecei a fazer o meu melhor. A minha vida começou a se abrir. As coisas começaram a ocorrer. Porque eu não estava preocupada se estava perfeito, porque jamais estaria. Eu estava me ocupando em fazer o melhor. Então, essa rigidez, essa inflexibilidade pode afetar o físico. Mas dentro do equilíbrio, sem problema nenhum. Tá? E quem escolheu a terceira, na realização, na plenitude, não é se fechando para o mundo que você vai entender seu processo. Às vezes a gente precisa de um recuo para entender, filtrar o que houve, filtrar o que está vendo, filtrar o que está falando, para entender o processo. E aí sim. Mas encerrando ciclos que não te pertencem. Esses vínculos invisíveis que a gente diz, muitas vezes estão conectados a pessoas, não só a situações. E você permite que a pessoa te sugue, que a pessoa te dê conselhos que não são legais. Quando a gente não quer, a própria energia acaba afastando naturalmente e a situação se resolve sem bater de frente. Então, primeira, começa a ver de outra maneira. Vá pelo equilíbrio. Encerre ciclos que não te pertencem mais. Permita que pessoas ou situações se afastem. Não é só cortando. Porque se houver uma conexão, pelo menos emocional, esse corte não vai funcionar. Por mais que as mudanças sejam difíceis, são necessárias. E a estrela, eu vou fechar aqui todas elas. Com a esperança, com o otimismo, com o recomeço, com aquela sensação de que eu estou no caminho certo, se eu me permitir. Você precisa acreditar em você para que as pessoas acreditem. Você precisa acreditar que a tua espiritualidade está te intuindo e está te direcionando e que você jamais estará sozinho, sozinha, se estiver conectado com a sua espiritualidade. É a esperança, é o otimismo, é o saber que vou chegar se eu me direcionar. Não é ficar esperando que as coisas ocorram, porque isso é ilusão. Mas é gradativamente, sem pressa, sem ansiedade, sem ter que ficar batendo de frente. No seu tempo. Errou? Errou, já foi. Daqui para frente eu não vou errar naquilo que eu já sei. Eu me permito errar em coisas que eu ainda não conheço. Não por consciência, mas porque faz parte do aprendizado. Mas se errar, não vou me punir ou me culpar. Vou transformar isso em experiência. Para que eu amadureça com aquilo e me permita subir um degrau nesse processo de evolução. E aí sim, filtrando o que eu ouço, entendendo o que eu acredito e colocando em prática, eu chego onde eu quero. E eu sei que você também. Principalmente com essas cartas que foram expostas aqui. Então, creia. Conecte-se à tua espiritualidade, independente da religião que você segue. Pelo menos no seu anjo de guarda, e permita que ele te auxilie, te intua e te direcione. E eu desejo que essa semana seja excelente em todos os aspectos da tua vida. Um grande beijo no seu coração e até o próximo programa.